Bom dia. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a sua palavra, que seja mais uma, oportunidade de edificação, de crescimento, de aprendizado, de consolo, de direcionamento da palavra do Senhor para nós nessa manhã. Nós estamos aqui para estudarmos juntos, então todos que quiserem devem contribuir, participar conosco. O texto da nossa lição nessa manhã é extremamente rico, é um dos capítulos, talvez um dos capítulos mais importantes e interessantes do livro de Daniel, porque nesse capítulo se encontra uma das principais revelações de Deus para esse profeta do Senhor, principalmente acerca do povo de Israel, daquilo que aconteceu e queria acontecer com o povo de Israel e que vai acontecer com o povo de Israel no futuro. Obrigado. Nós vamos focar no texto que a nossa lição nessa manhã propôs, que é a oração do profeta Daniel. E nós vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho, estudarmos juntos essa oração que esse servo do Senhor faz e o que motivava esse homem de Deus a viver da forma como ele escolheu viver. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Daniel, ele estava vivendo no exílio, não é isso? Ele estava no exílio da Babilônia, né? O povo de Israel havia sido levado cativo, preso, não todo o povo, né, mas uma parte do povo, uma parte filtrada do povo, né? Os jovens de origem nobre, haviam a elite, né? Haviam sido escolhidos a dedo e levados ali para aquele lugar, uma terra estranha, para ali viverem durante todo esse período do exílio, né? E o povo de Israel, nesse momento, no capítulo 9, o povo de Israel ainda se encontrava ali, no exílio. O Império Babilônico, ele já estava começando a entrar em declínio, tanto é que nós lemos no primeiro versículo que quem era o rei naquele momento ali? Não era mais Nabucodonosor. Quem era? Dario. Dario, o Medo, né? O Império Babilônico ele havia sido dividido em dois, entre os medos e os persas, e isso acontece lá no final do reinado de Belsazar. Né? Para quem conhece o livro de Daniel, vai se lembrar lá, lembra daquela inscrição, daquela mão na parede, né? E naquela mesma noite, Belsazar é morto e os medos e os persas dominam esse império babilônico. Né? E Dario, ele era o imperador, o rei, nesse momento, no capítulo 9. E a gente, né, costuma tratar Daniel, às vezes, como jovem, né, o jovem Daniel, o jovem Daniel. Só que a estimativa é que, nesse momento agora, o jovem Daniel tivesse cerca de 80, 85 anos. Então, ele era um jovem já, né, não tão jovem mais, né, cerca de 85 anos, mais ou menos. Então, esse é o contexto. E chama a atenção, logo de cara, no início do capítulo, a riqueza de detalhes da descrição bíblica que Daniel começa a dar. Olha só, coloca lá para a gente, Patrícia, o primeiro versículo e o segundo de Daniel capítulo 9. Olha só, presta atenção nos detalhes. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Percebeu como Daniel ele deixa claro o momento em que esse fato acontece? No primeiro ano de Dario, o Medo, filho de fulano de tal,
Foi nesse ano que eu orei ao Senhor. Eu estava estudando o profeta Jeremias e ali ele vai orar ao Senhor. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Desses 66 livros, você tem vários estilos literários diferentes. Você tem livros históricos, você tem livros proféticos, você tem poesias, cânticos, né, livros poéticos, você tem cartas, não é mesmo? Vários estilos, você tem crônicas, são estilos literários diferentes. E cerca de 40 homens foram usados por Deus para escreverem esses livros. 40 pessoas diferentes. E aí você olha para essas pessoas e você vê ali classes sociais de pessoas completamente diferentes. Você tem pescadores, você tem médico, você tem profetas que vieram de cidades pequenas, de lugares muito no interior, você tem reis, você tem um monte de gente diferente, de classes sociais diferentes. Você tem homens estudados como Paulo, um homem de autoridade. E aí, os estudiosos eles estimam que todos os livros da Bíblia levaram um período de cerca de 1.500 anos para serem escritos. Veja bem, cerca de 40 homens diferentes, estilos literários diferentes, cerca de 1.500 anos para ser completos todos esses textos, homens que não se conheceram, boa parte deles. E o mais interessante disso tudo é que a Bíblia, como nós acabamos de ver nesses 2 primeiros versículos, em muitas partes ela fala de pessoas que existiram de acordo com a história secular. Ela fala de lugares que existiram e que existem até hoje. Ela fala de reinos que existiram. Se você for pesquisar, qualquer pesquisa rápida no Google que você fizer aí, você vai achar esses reis aqui, ó. Dario, você vai achar Ciro, você vai achar Nabucodonosor. A história secular fala desses homens. E aí você vai pegar os relatos, os períodos de anos, até mesmo aqueles textos que às vezes a gente não gosta muito de ler, né? As genealogias, né? Aqueles textos meio repetitivos, fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. O Ismael está fazendo isso aqui nos estudos de quinta-feira. E se você faz essa análise desses detalhes que o texto traz, você vai ver que vai bater direitinho com o que a história secular conta. Isso não é fantástico? Você já parou para pensar nisso? 40 pessoas diferentes, de classes sociais diferentes. Pessoas com instrução, outras com nem tanta instrução assim. Pessoas que não se conheceram. E você não encontra contradição nos textos bíblicos. Não tem contradição real. E eu estava assistindo um dia desse, um professor falando sobre isso. E ele fala o seguinte, olha, se eu sozinho, fosse escrever um livro sozinho, se eu escrevo ele hoje, amanhã eu for ler de novo, eu já vou encontrar contradição. Escrevendo sozinho. E você não encontra contradição na Bíblia. Se a Bíblia é um livro comum, escrito um livro comum, por que ele é proibido na China? Por que é proibido lá no Marrocos? Né? Por que é proibido na Arábia? Não é um livro comum? Dom Quixote não é proibido na China. Harry Potter não é proibido na China. Mas a Bíblia é. Por que é proibido? Não é um livro comum? A Bíblia não fala de dominação do mundo. A Bíblia não ensina as pessoas, ó, vocês têm que formar um exército, formar um motim, rebelar com o governo e tomar o reino. A Bíblia não fala isso. Entendeu? Então o que é proibido? Então tem alguma coisa a mais nesse livro, cara. Não é simplesmente 40 pessoas escrevendo coisas. Não é um livro comum. As pessoas às vezes querem olhar para a Bíblia como um livro que foi feito e escrito por homens, mas a Bíblia não é um livro comum. E, inclusive, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 14, ele faz até um teste, ele faz um desafio para aqueles que duvidam da veracidade das Escrituras. Ele fala o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou,
se Cristo não ressuscitou fisicamente, tudo isso que a gente está falando aqui, toda a Bíblia, seria vã. A nossa pregação e a vossa fé também seria vã. Mas Cristo ressuscitou. É comprovado. Você tem fatos que atestam isso. Cristo ressuscitou, feito as primícias dos que dormem. Aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade. Por mais que muitos tentem desconstruir, desautorizar, mas o que está escrito ali foi inspirado por Deus. E é por isso que você não encontra contradição. E chama a atenção essa riqueza de detalhes que os escritores inspirados por Deus colocam no texto, para nos mostrar que nós podemos crer naquilo que está escrito ali. Aquilo que foi escrito ali é a verdade. Mas vamos voltar lá para o texto. Volta lá, Daniel 9, os versículos 2 e 3. Então ele vai dizendo ali, ó, no ano primeiro do seu reinado, de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. O que ele está dizendo ali? Que ele estava estudando, não é isso? Ele estava estudando o profeta Jeremias, os livros de Jeremias, e ele chegou à conclusão, né, pelo que Jeremias havia escrito, deixado registrado, de que o período que o povo de Israel passaria cativo naquele lugar seria de 70 anos. Não é isso que ele escreveu? E aí ele vai fazer o quê? Eu busquei, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus em oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Bom, se a gente lê a história de Daniel, a gente consegue perceber que esse servo do Senhor, durante todo o período de exílio na Babilônia, ele assumiu, em vários reinados diferentes que ele passou ali, ele assumiu cargos elevados. Foi colocado em posições de elevada autoridade, não é isso? Mas ele foi levado para ali muito jovem. Muito jovem. E mesmo assim, ele fazia diferença naquele lugar. Porque ele escolheu viver uma vida diferente. Vamos propor uma situação aqui. Um jovem, um filho seu, vai estudar fora, em outro país. E aí ele tem essa oportunidade de estudar fora e vocês não vão com ele. Ele vai estudar nesse lugar. Isso gera uma preocupação, não gera? Vai para a faculdade, a gente não tem essa preocupação quando o jovem vai para a faculdade, vai morar fora, não é isso? Aí você pensa assim, mas ele lá nesse lugar fala um idioma diferente, é um povo diferente, uma cultura diferente. Aí você pensa assim, mas deve ter uma casa de oração lá. Ele deve achar uma igreja lá para dar um suporte para ele. Não, não tem não. Nesse lugar para onde ele vai, não tem nenhuma casa de oração, não tem uma igreja cristã. Pelo contrário, a religião que é praticada nesse lugar é completamente avessa às verdades de Deus, marcado pelo paganismo, pelo ocultismo, todo tipo de ocultismo. E aí você pensa assim, mas vai alguém com ele? O Vantuí vai com ele para dar um suporte lá. Para dar um suporte. Ele é jovem. O Vantuí vai lá com ele. Não, o Vantuí não vai com ele, não. Vai só ele. Não, ele não vai só, não. Não vai só ele, não. Vai uma turma com ele. Mas a turma que vai com ele é toda jovem também. É tudo jovem. E lá nesse lugar ele não vai ser maltratado, não. Pelo contrário, ele vai ser muito bem tratado. Ele vai ter tudo à sua disposição. Apesar de Daniel, por exemplo, ter ido como prisioneiro, ele foi muito bem tratado.
A regra era que esses jovens de linhagem nobre fossem muito bem tratados lá. Ele vai ter acesso a todo tipo de alimento, todo tipo de bebida que ele quiser. Vai ser muito bem tratado, vai ter acesso a tudo. E aí você fica assim, jovens, um grupo de jovens, indo para um lugar pagão, marcado por todo tipo de ocultismo. Não tem nenhuma igreja cristã lá, não. Os pais não foram juntos. Tem como esse jovem escapar? E a resposta é: tem. Tem como. Porque Daniel escapou. Por que Daniel escapou? E mesmo nesse lugar tão estranho e tão diferente, ele assume posições de cargos tão elevados. E ele faz a diferença. Daniel é totalmente diferente dessa ilustração. Você viu a ilustração aí? Legal, né? Sim, é completamente diferente. Hipoteticamente, uma situação muito legal, né? Mas a de Daniel era extremamente. Era pior, porque ele era obrigado. Era obrigado. Ele era obrigado a participar daquelas coisas. Foi como prisioneiro. Prisioneiro. Tanto é que quando ele propõe àquele servo do rei lá, né, ó, dá legumes e água pra gente, o que ele fala com ele? Rapaz, eu posso morrer por causa disso. Se o rei perceber que vocês estão mais fracos do que os outros, eu e vocês podem morrer por causa disso. Então o negócio não era tão simples. De repente vê os pais dele mortos. Exatamente. Entendeu? Ele poderia estar decepcionado com Deus. Porque muitas das pessoas falam assim, onde está Deus, né? Cadê o amor de Deus? Eu estou sofrendo tanto, cadê Deus? Né? As pessoas falam isso. Ele poderia estar com essa também, puxa vida, mas ele entendeu a mensagem de Deus através de Jeremias. Tinha todos os motivos para ser revoltado contra Deus. Mas o interessante é que mesmo nesse contexto tão adverso, você vê Daniel fazendo a diferença. E você vê Deus usando Daniel de uma forma muito especial. Por quê? Por que Deus usou esse homem? Foi simplesmente porque Deus falou assim, não, eu quero usar ele, eu vou capacitar ele. Não, teve que partir de Daniel. Teve que partir dele. E aí você olha para a vida dele, você vê lá no início do livro de Daniel, ele escolhendo não participar daqueles manjares que eram oferecidos ali. Ele escolhe isso. Não, nós não queremos participar disso. E aí você continua a leitura e você vê que Daniel era um homem de oração. Orava constantemente. No texto está escrito ali, ó, que ele buscou ao Senhor em oração. E agora a gente olha ali e a gente vê que ele era um homem que estudava a palavra de Deus, porque ele estava estudando. É o que ele escreveu ali. Ele estava lendo o profeta Jeremias porque ele queria compreender aquilo que estava acontecendo com o seu povo. Quanto tempo ia durar aquilo? Estava estudando a palavra de Deus. Um homem de santificação, que escolheu viver uma vida separada para Deus. Um homem de oração e um homem que buscava na palavra do Senhor as verdades de Deus.
O próprio Senhor Jesus, naquela oração que ele faz pelos seus discípulos, coloca lá para a gente, Patrícia, João capítulo 17, versos 14 a 17. João 17, 14 a 17. Olha o que o Senhor Jesus ele fala na sua oração. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós estamos no mundo. O mundo está longe de Deus. O mundo vai na contramão de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. É interessante o que o Afrânio comentou ali, porque é o seguinte: Deus capacita, sim. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Olha o que está escrito lá. Paulo escrevendo aos Coríntios. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A capacitação vem de Deus. Mas Deus capacita aquele que se permite ser capacitado. Aquele que se coloca nas mãos de Deus para ser capacitado. Daniel, ele escolheu viver em obediência. Ele escolheu viver uma vida diferente, uma vida de santificação, uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra de Deus. E diante disso, um instrumento nas mãos de Deus, capacitado por Deus para fazer a diferença no mundo, mas sem ser do mundo. Estava no exílio, mas ele sabia que o seu lugar não era ali, que a vida dele não era aquela ali. Ele sabia disso. Conquistar tudo isso, ele teve que ter um compromisso com Deus e honrar o rei de uma forma extraordinária. Vamos chegar lá. Né? Então, esses são alguns princípios, Isso, né, aí. que ele tinha. Exatamente. Você não vê Daniel se rebelando contra o rei ali. Você não vê isso. Nós vamos falar, nós vamos entender por quê. Por que isso acontece. Nós, nesse mundo, nós somos obrigados a sentar na mesa do rei. Aqui não tem como escapar. Nós vamos ter que sentar na mesa do rei. Nós temos que pagar imposto, nós temos que comprar, nós temos que vender, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que investir, nós temos que economizar, nós temos que gastar. Agora, sentar na mesa do rei, nós somos obrigados. Agora, tomar parte do manjar do rei, aí é opcional. Eu posso, devo ou não devo, né? Agora, sentar na mesa do rei não tem jeito, nós temos que ser bom cidadão, nós temos que orar pelo rei, né? Entendeu? Sentar na mesa do rei não tem jeito. Agora, tomar parte do manjar do rei, isso é opcional. Daniel estava estudando quem? Sabe quem vai falar isso aí com ele? Jeremias. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas é isso. Se nós, em primeiro lugar, se nós decidirmos, cada um de nós, vivermos uma vida de obediência a Deus, escolhermos uma vida de santificação, buscarmos a Deus em oração, buscarmos na sua palavra aquilo que Ele quer falar conosco, Deus capacita. É o que Paulo está dizendo ali. A capacitação vem de Deus. E isso é a receita para que eu possa fazer a diferença em um mundo que se encontra longe de Deus. Se existe o desejo verdadeiro do homem de buscar a Deus, de viver uma vida separada para Deus, Deus vai usar da maneira que Ele quiser, mas Ele vai usar. Ele vai capacitar. Mas vamos lá. Daniel ele estava estudando o profeta Jeremias, não é isso? Ele estava interessado em entender tudo aquilo que estava acontecendo com o seu povo. Mas vamos lá então, vamos para Jeremias.
Jeremias capítulo 25, verso 3 a 11. Jeremias 25, 3 a 11. Vamos tentar estudar aquilo que Daniel estava estudando. Olha o que Jeremias está falando ali. Ó. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Jeremias falando com o povo de Israel. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Jeremias está dizendo, olha, eu venho falando com vocês há 10 anos, as mensagens que Deus tem mandado. E Deus enviou vários outros profetas para falarem a vocês, para abrirem os seus olhos, mas vocês não escutaram. Dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. Lembre-se que a permanência do povo de Israel na terra prometida dependia das suas escolhas. É isso ou não é? Não foi isso que Deus falou com Moisés? Moisés, lá em Deuteronômio, Deus, quase na entrada do povo, na terra prometida, Moisés já estava quase morrendo. Moisés não ia entrar na terra, mas o que Deus fala com Moisés? Lá no seu último cântico, Deus fala com ele, Moisés, ó, você vai escrever um último cântico aí, ó, e você vai deixar registrado, você vai ensinar ao povo esse cântico, porque esse cântico vai me servir de testemunha contra o povo, quando eles decidirem trilhar os seus caminhos longe de mim. E nesse cântico de Moisés, isso está lá em Deuteronômio, eu falo para você, nós não vamos ler agora não, mas depois você vai ler lá. Está lá em Deuteronômio capítulo 32. Leia esse cântico lá depois. E nesse cântico está dizendo o seguinte, olha, vocês, quando vocês entraram na terra prometida, vocês escolheram seguir os seus próprios deuses. E é por isso que depois vocês vão ser lançados fora da terra. Porque vocês escolheram. Eles não tinham nem entrado na terra ainda, gente. Não tinha nem entrado na terra ainda. Mas Deus já havia falado com Moisés. Moisés, deixa registrado. Porque eu sei que eles vão pecar contra mim. E por isso eles vão ser expulsos da terra. É por isso. Vamos lá. Jeremias. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Eu fico pensando Daniel lendo isso, né? Quantas oportunidades que o povo de Israel teve. Quantos profetas foram enviados. Eles foram avisados desde Moisés, desde antes de entrar na terra. E mesmo assim, lembra que Deus se refere a eles como povo de dura cerviz? Povo de dura cerviz. Não voltaram para Deus. Não voltaram para Deus. E por causa disso o juízo veio. E Daniel, ele entende que esse período de juízo seria de 70 anos. Mas não é só isso que Jeremias fala, não. O Vantuí falou uma coisa muito importante aqui. Olha o que Jeremias vai falar. E agora ele vai falar não para o povo todo, mas agora ele vai escrever especificamente para aquelas pessoas que tinham sido levadas cativas para a Babilônia. Capítulo 29.
verso 4 até o 14. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então ele está escrevendo especificamente para aqueles que foram levados cativos. Daniel é um desses. E Daniel está estudando isso, ele está lendo o profeta Jeremias. Olha só o que Deus mandou falar para esse pessoal. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai, olha o que você falou, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz daquela cidade para onde vocês foram transportados, vós tereis paz. Então orem pela paz. Trabalhem pela paz desse lugar onde vocês estão. Edifiquem casas, plantem, colham, tenham filhos. Não diminuam. Aumentem, multipliquem-se. Por quê? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Cuidado com aqueles falsos profetas. Vão aparecer falsos profetas com mensagens diferentes. Cuidado, não deem ouvidos, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim. E Daniel lendo isso. E orareis a mim. Eles já tinham passado bastante tempo naquele cativeiro. Daniel já não era um jovem. Orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa profecia, ela só vai se cumprir por completo no futuro. Mas Daniel, lendo isso, ele consegue entender qual deveria ser o seu procedimento naquele lugar. Porque Deus prometeu que o resgate viria. O resgate viria. Vivendo numa terra estranha, aguardando o resgate do Senhor. Você consegue enxergar alguma semelhança com você e comigo? Vivendo em terra estranha, no mundo, mas sem ser do mundo, aguardando o resgate do Senhor. O resgate vem, porque Deus prometeu que o resgate vem. Só que é interessante o que Jeremias falou ali. Eles tinham que ficar de braços cruzados naquele lugar onde eles estavam. Jeremias falou com eles: vocês ficam aí esperando. Se vocês tiverem chance, vai morar em lugar distante. Vai para um monastério. Fica de braços cruzados. Se vocês tiverem oportunidade, se revoltem contra os governantes desse lugar. Criem motins. Foi isso que ele falou? Prestou atenção nos verbos que ele usou ali? Volta lá, Patrícia. Versos 5 e 7. 5 a 7. Edificai, habitai, plantai, comei, tomai. Olha o próximo. Multiplicai. Próximo versículo. Procurai a paz.
orai, orar. Consegue ver alguma semelhança aqui? O Senhor Jesus falou que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas ele não ora para que nós fôssemos tirados do mundo. Nós estamos no mundo, não é isso? Aqui você edifica? Você edifica? Você planta? Você colhe? É para ficar de braços cruzados aqui? Não é, não. E aí, edifique, plante, colha, multiplique. Como é que nós nos multiplicamos aqui? O que o Senhor Jesus ele fala logo antes de subir aos céus? Ele fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Pregue, faça discípulos de todas as nações. Procurem a paz com todos, não é isso? Buscai a paz com todos e a santificação. Procure a paz com todos. Ore pelo lugar onde vocês estão, pelos governantes, os bons e os ruins. Ore pelos outros, pelos irmãos. Consegue perceber uma semelhança aqui? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Só que nós não estamos aqui para ficar de braços cruzados, esperando o resgate do Senhor. O resgate vem? Vem, porque Ele prometeu. Mas nós não estamos aqui para ficarmos parados. Sim, exatamente. Sim, mas nós esperamos com ansiedade aquele momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, o arrebatamento da igreja. Eu só discordo do irmão em um ponto, que é o seguinte: nós, talvez na maioria das vezes, nós não temos a noção da influência que nós temos sobre as pessoas. E quando nós pregamos a palavra, nós lançamos a semente. Mas muitas vezes a gente não percebe o fruto. Porque sabe por que isso pode acontecer? Hoje, por exemplo, aqui, nós estamos aqui e essa reunião está sendo gravada. As reuniões aqui têm sido gravadas há bastante tempo. E a gente não tem a menor ideia de quem assiste isso. E provavelmente, boa parte daqueles que assistem, nós nunca vamos nem conhecer. Então, a palavra do Senhor, ela faz morada em muitos corações às vezes e a gente não fica sabendo. Mas Deus, ele trabalha dessa forma. Então, o nosso papel é lançarmos a semente. Lança a semente. Ah, mas eu não estou vendo o fruto, queridos. É Deus que dá o crescimento. Então, não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que lançar a semente, a boa e verdadeira semente. Se nós vamos ver os frutos, muito provavelmente os frutos nós vamos ver é lá. É aqui. Aqui a gente nem sempre vai colher esses frutos. Semente de mamão, eles não colhem toda a semente do mamão para replantar. Eles separam a parte boa do mamão, onde tem a semente melhor, e ela é plantada. Então, às vezes, a semente, né? Então, nós temos que lançar
os verbos que Jeremias usa para Daniel. Só para concluir esse assunto, que o Zé Zarel trocou ali, quando a gente fala a parábola do semeador, o semeador joga semente em qualquer lugar. Entendeu? A função do semeador não é escolher terreno, é lançar a semente. Se ela vai cair na beira do caminho, se ela vai cair no meio de pedra, se cair na beira do caminho não vai germinar, se cair no meio de pedra vai brotar, não vai prosseguir. A função nossa é lançar a semente, não é escolher terreno, né? Então lançar a semente. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Isso aí a gente permaneça firme com essa convicção. Então, é interessante ver que Daniel, ele lendo o profeta Jeremias, e aí a gente consegue perceber que Daniel, ele tinha essa base. Ele tinha essa base. Ele tinha uma noção de qual deveria ser o seu proceder naquele lugar. Ele tinha que viver ali. Ele era obrigado a viver ali. Não tinha como ele sair dali. Mas ele tinha um direcionamento de como proceder. Edificar, plantar, colher, fazer discípulos, pregar o evangelho, procurar a paz, orar, mas sem esquecer do resgate, da promessa. A promessa de tirar eles dali. Essa palavra de Jeremias aqui é fantástica. Fantástico. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, sabe, fantástico. Porque a instrução é para que ele se mantesse vivo lá. Sim. Se mantesse vivo. Você chega lá, planta, colhe, investe, trabalha, mas com a firme convicção. Eu vou voltar para buscar vocês. Sim. Então essa é a nossa missão aqui, é viver nesse mundo com essa... Aqui nós estamos aqui para conquistar esse mundo, né? Não estamos aqui para conquistar esse mundo, nós estamos aqui para testemunhar, que a gente possa plantar, que a gente possa colher, que a gente possa investir, que a gente possa ajudar, que a gente possa contribuir, honrar o rei. E isso aqui que nós somos convidados. Então não é para a gente ir para a rua tentar derrubar o governo, não? Não é para gastar energia à toa. Não é essa a recomendação para nós. Não é essa. Não são esses verbos que Jeremias usou ali para Daniel. Rebelar, revoltar, reclamar, brigar. Não. É isso. Nós estamos aqui para isso. Para levar Cristo para as pessoas. E tem um texto que eu gosto demais, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Hebreus capítulo 11. O que está lá escrito em Hebreus capítulo 11? Os heróis da fé, não é isso? A galeria dos heróis da fé. Daniel estava ali naquele lugar, em um mundo estranho, mas ele é orientado a viver ali, a edificar, a plantar, a multiplicar, e todo aquele povo que estava ali. A multiplicar, mas sem esquecer da promessa de que eles seriam tirados dali. A promessa de ser tirados dali. E ali em Hebreus capítulo 11, vou começar lá no verso 38. Vocês sabem que ali está escrito o nome de um monte de gente ali, a galeria dos heróis da fé. E olha como que esses homens são chamados lá no final do capítulo. O que está escrito entre parênteses ali? Lê aquilo ali. Tenta se colocar naquela descrição ali. Será que essa descrição pode ser dada para nós? Homens dos quais o mundo não era digno. Isso não é impressionante? Pensou Deus olhando para um servo seu e dizendo assim: o mundo não é digno desse meu servo. Ele precisa dizer isso de nós. Eu preciso viver
dessa forma, não sendo digno do mundo. E o que esses homens fizeram? Vamos ver o que eles fizeram? 33. Olha só. Os quais, pela fé, olha que interessante, hein? Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Esse é isso aqui, que grandes vitórias, não é isso? Grandes vitórias. Venceram reinos, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E aí você continua lendo. Você vai lá para o 36 e para o 37. Agora olha o que está escrito ali. Aí começa a dar uma desanimada, olha lá. Ó. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Derrotas. Aos olhos do mundo, isso é derrota, não é? Ser açoitado, massacrado. Mas o que o verso 38, logo depois de falar isso aí, o que o verso 38 fala? Homens dos quais o mundo não era digno. Tiveram vitórias? Tiveram vitórias. Mas teve gente que sofreu muito também. Teve gente que sofreu muito. Eles não morreram defendendo o reino, defendendo o governo, defendendo. Eles morreram testemunhando de um reino. É isso que não morreram, né? Testemunho. Uma coisa é você morrer, é que Pedro vai dizer: que proveito tem você ser ruim e ser esbofeteado, ser discriminado? Que proveito tem? Agora que você for bom, justo, temente a Deus, por isso você está sendo. Aí os discípulos se vangloriavam nisso. Eu me alegro por sofrer, por testemunhar de Jesus Cristo. Isso trazia alegria para eles. Agora, quando a gente é injuriado por ser um mau caráter, consequência do ato, velho. Então não é perseguição, é resultado do caminhar. Então eles morreram, foram mortos, não defendendo o reino, mas testemunhando de um reino muito maior que isso aqui. A grande motivação desses homens está lá nos versos 13 a 16. Olha só, por que esses homens são chamados de homens dos quais o mundo não era digno? Que sofreram tanto por causa disso. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Por que esses homens fizeram a diferença? Por que eram homens dos quais o mundo não era digno? Porque esses homens creram na promessa de um lar celestial. E viveram em função disso. Viveram em função de um lar que não é terreno. Entenderam que eles estão aqui por um tempo curto. Porque daqui a pouco tem um lar preparado para eles, que era muito melhor. E por isso viveram uma vida diferente. Fizeram a diferença. Só um minutinho, Fran, rapidinho, só para a gente terminar o raciocínio aqui. A esperança do céu, a esperança do resgate, do retorno para casa, é o que conduz à obediência.
a obediência a Deus. Daniel, ele lê aqueles textos de Jeremias ali e ele entende que aquele negócio não ia durar para sempre. O resgate viria e eles seriam tirados dali. E por ter tanta convicção de que eles seriam tirados dali, ele escolhe viver uma vida diferente. Ele escolhe fazer a diferença naquele lugar. Tanto é que você vai ver pelas atitudes de Daniel que ele fez vários homens ali declararem que Deus é o Senhor. É ou não é? Reis declarando que Deus é o Senhor, o Deus de Israel, por causa das suas escolhas, das suas atitudes. Edificar, plantar, colher, fazer discípulos, pregar, procurar a paz, orar, mas sem esquecer da promessa. Viver em função do céu. Viver em função do céu. Qual é a sua esperança? A esperança conduz à obediência. Qual é a sua esperança? O que Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, 19? Se nós esperarmos em Cristo, só nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Esperamos em Cristo só nessa vida? Qual é a nossa esperança? Filipenses capítulo 3, versos 20 a 21. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, aquele que vai nos tirar daqui, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Os céus, aquele lugar que está escrito lá em Apocalipse 21, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem tristeza. A nova Jerusalém, a nova Jerusalém. Paulo escreve aos Tessalonicenses para confortar a gente em relação àqueles que já morreram. Ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos naquele dia, nós seremos transformados para ter um corpo glorioso. E aí, diante disso tudo, sabendo da esperança do resgate, do retorno para casa, Pedro ele vai fazer uma pergunta para cada um de nós. O Vantuí gosta de citar esse texto. 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 a 13. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, e aí essa pergunta tem que martelar na nossa cabeça, de cada um de nós. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que pessoas nos convém ser? Sabendo daquilo que Cristo fez por nós na cruz, sabendo daquilo que Ele faz por nós hoje, todos os dias, sabendo da certeza que Ele nos dá dos céus, da vida eterna. Que pessoas vos convém ser enquanto nós estamos na Babilônia, no mundo? Que pessoas vos convém ser? O que Ele espera de nós aqui? Edificar, plantar, colher, multiplicar. Não fica de braços cruzados. Pregue a palavra. Faça diferença. Faça discípulos. Ore. Procure a paz com todos. Mas sem esquecer que em breve nós vamos ser tirados aqui. O nosso tempo aqui é curto.
Então nós temos que trabalhar enquanto nós temos tempo. Que a certeza do resgate, do retorno para casa, nos leve a viver aqui para a glória de Deus, buscando mais gente para o céu. Pedro, ele nos orienta, lá na sua primeira carta, para que nós estivéssemos sempre prontos a responder a todo aquele que questionar a razão da esperança que há em nós. Nós sabemos qual é a esperança que está em nós, mas nós estamos preparados para responder por que nós temos essa esperança? Santificai a Cristo em vosso coração e estejais sempre preparados. Né? O que é santificar? Santificar eu entendo que é botar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Entendeu? Santificação, ela caminha nesse caminho de colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Então ele vai falar, antes santificar é Cristo em vossos corações. O que é santificação? É colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Aí eu vou poder falar para as pessoas com mansidão da esperança que há em mim. Não é de qualquer maneira. Tem que Ter preparo, né? Não é de qualquer maneira. Mas lembra que Jeremias falou com Daniel que haveriam falsos ensinadores? Cuidado com os falsos profetas que vão tentar ensinar coisas que não foram enviados por mim. Isso acontece hoje. Existem pessoas, inclusive, que vão duvidar do retorno do Senhor Jesus Cristo. E vão dizer assim, mas há quanto tempo vocês pregam que Cristo vai voltar para buscar vocês e nada aconteceu? A terra continua do mesmo jeito que ela é, que ela sempre foi. Pedro não escreve sobre isso? 2 Pedro capítulo 3, e a gente já está caminhando para o final. Exatamente. Não fica preocupado com aqueles que desdenham, que duvidam de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Olha o que Pedro fala sobre isso ali, ó. Mas nós, coloca do 3 do capítulo 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 4 primeiro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. Pedro, quando ele escreve as duas cartas, ele tinha o desejo de despertar o ânimo daqueles irmãos que estavam lendo as cartas. Para quê? Para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu fico pensando Daniel e aqueles jovens que foram levados, lendo em Jeremias, eu vou buscar vocês, eu vou tirar vocês daí. Mas eles estavam vivendo naquele lugar. E eu imagino que eles falavam sobre isso com as pessoas com as quais eles conviviam. Não, nós não vamos ficar aqui para sempre, não. Nós vamos ser tirados daqui. Deus prometeu que vai nos tirar daqui. E aí devia ter aqueles que olhavam e falavam assim, rapaz, a cidade de vocês foi destruída, cara. Vocês foram dizimados, seus pais morreram. Vocês são escravos aqui, rapaz. Não, aí ele está falando do arrebatamento. E aí ele está falando o seguinte. Aqueles jovens falando com Daniel, mas... Não, sim, mas aqui nós estamos lendo em Pedro. Aqui nós estamos falando
analogia conosco, com a nossa situação. Nós, a Igreja de Cristo. Sim, porque Daniel, com certeza, lendo Jeremias, ele falava com pessoas, conversava sobre isso. Eles estavam vivendo juntos ali com aquelas pessoas, conviviam com pessoas. E eles falavam assim, não, mas o nosso Deus prometeu que vai nos tirar daqui. A igreja deve ser hoje não o socorro emergencial, o incentivador da mensagem de toda a Bíblia, todas as cartas de Paulo, a mensagem que incentivava eles, não era o fato que eles iam sobreviver na cova dos leões, era saber do fato que tinha algo preparado no céu para eles. Essa era a mensagem incentivadora para a fidelidade ao Senhor. Hoje, a mensagem incentivadora para a igreja hoje, está crescendo muito, é os milagres imediáticos, né? São as vitórias aqui. Isso tem tentado trazer as pessoas para perto de Deus. Mas a mensagem bíblica a mensagem incentivadora, é aquilo que eles teriam no céu. É o que Paulo vai falar aos Colossenses. Eu ouvi falar da fé e do amor que vocês têm, por causa da esperança que vocês têm no céu. Então, a mensagem incentivadora não era a conquista aqui, era aquilo que o Senhor vai vir nos buscar. Essa mensagem, eu vou buscar vocês, essa era a mensagem incentivadora que Paulo trazia para a igreja primitiva e que não está sendo a mensagem incentivadora para hoje. A mensagem incentivadora para hoje é, se você vir para a igreja, você vai ter isso que, né, uma família, vai ter tudo isso. Mas a mensagem incentivadora não era essa. A mensagem incentivadora de Daniel não era essa. O Senhor vai vir visitar a gente. Então vamos ficar tranquilos aqui, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos testemunhar. Jeremias, ele não fala com Daniel, olha, vocês vão servir ao Senhor lá, que vocês vão ser lançados em cova dos leões, vocês vão escapar de lá vivo. Vocês vão ser lançados na fornalha, vocês vão sair de lá vivo. Jeremias não fala isso. Fala, não, vocês vão viver lá, mas Deus vai visitar vocês lá, Deus vai trazer de volta para casa. Era essa a promessa. Da mesma forma que é conosco, o Senhor ele vai voltar para nos buscar. Por mais que hajam pessoas, os escarnecedores que Pedro fala ali, que falam o seguinte, onde está a sua promessa? Tanto tempo que vocês pregam isso e nada mudou. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí ele vai dizer lá na frente, versos 8 e 9, para concluir, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor não retarda a sua promessa. Talvez o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja porque Ele está esperando alguém aqui que ainda não entendeu a mensagem de salvação. E você está tendo mais uma oportunidade. Talvez você que está na sua casa, nos ouvindo, o Senhor não retarda a sua promessa. A promessa é de que Ele vai vir nos buscar. Ele vai nos tirar daqui e vai nos levar para o céu. Para concluir, Hebreus capítulo 10, verso 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Que essa esperança esteja viva nos nossos corações. Porque essa é a mesma esperança que estava viva nos corações daqueles heróis da fé e que fizeram aqueles homens viverem para a glória de Deus. A esperança de voltar para casa era a esperança que estava viva no coração de Daniel e por isso ele fez a diferença. Voltar para casa. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Que o Senhor nos abençoe. Amém.